a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém. Hoje é quarta-feira de cinzas, não, queridos, de fogo. O fogo que não se apaga, né, queridos? É isso aí, não tem cinza com a gente não, meu irmão. Em nome de Jesus, né? Estamos aqui para o culto de oração e estudo da palavra de Deus. Aliás, quem ouviu hoje a reflexão falando de nota de falecimento? Sim, é até repetida, né? Vocês sabem disso, né? Todo mundo viu, né? Mas fala de nota de falecimento. Quem não ouviu, por favor, vai lá. Está falando do culto de oração. Né, queridos? Muito bem, nós estamos na escola de oração, matriculados na escola de oração. Esse é o tema do nosso estudo. Quarta-feira passada, nós já vimos a oração de Jesus, né, o ensino de Jesus sobre oração, no Sermão da Montanha. Tem muita coisa ainda para se ver, né? É de essenciais, isto é, os mais importantes da nossa vida. E o verso 16, eu enfatizo, né? Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês fortalecimento com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Eu acho assim interessante, irmãos, e quero ressaltar isso, que o apóstolo Paulo não pede questões de circunstâncias, mudanças em relação às lutas e dificuldades que ele estava passando, e passou por muitas. Ele não fala de coisas materiais. Pode observar. Ele não fala nem de livramentos terrenos. Querido, olha só, olha a ênfase. Eu estou pedindo a Deus para vocês serem fortalecidos espiritualmente. Ele pede fortalecimento espiritual. Por quê, irmãos? Porque o fortalecimento espiritual vai fazer diferença em todas as áreas, irmãos. Vai fazer diferença em toda a nossa vida. É fortalecimento pelo poder de Deus. Se nós, e eu me coloco junto com os irmãos, se nós analisarmos de verdade, com sinceridade, as nossas orações, o que nós vamos observar, irmãos? Que elas giram em torno de circunstâncias, de coisas. Não estou generalizando, tá? Mas às vezes nós esquecemos de falar com Deus sobre as coisas essenciais, aquilo que nós dependemos, aquilo que é mais importante para a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque nós estamos firmados num contexto muito físico e material. Eu me coloco nessa situação, irmãos. E a gente precisa se corrigir. Olha, o que você pede em relação aos outros? Pensa. Às vezes a pessoa está doente. Às vezes a pessoa está com um problema em um relacionamento e uma série de coisas. E deve orar por isso. Nós precisamos orar por isso, irmãos. São importantes, mas não são as coisas mais importantes. Não são essenciais para a vida de uma pessoa. Uma pessoa pode estar numa situação mais horrível possível. Qual é a maior necessidade dela? De Jesus.
Porque quando ela tem Jesus, ou quando Jesus a tem, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Eu não estou querendo, assim, nos esquivar das nossas responsabilidades e deveres sociais. Não estou fugindo dessa questão. Mas nós precisamos orar mais, irmãos, pelas necessidades espirituais das pessoas, que vai fazer a grande diferença. Nós oramos muito pelo exterior e esquecemos o interior. E é isso que Paulo está falando. Fortalecimento do interior espiritual. Paulo também fala que o exercício corporal é importante. Ele não desdém do exercício físico, mas ele diz que o mais importante é o exercício espiritual. E às vezes as pessoas, e eu, qualquer um, está na academia, está fazendo exercício físico, está na caminhada, está jogando bola, está fazendo isso, e está esquecendo do exercício espiritual, da comunhão com Deus, da oração, do estudo da Bíblia. E Paulo diz, o exercício físico tem pouco proveito, mas o espiritual para tudo é proveitoso. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, fortalecimento com poder mediante o seu Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós, em nosso coração, ele nos fortalece. E o versículo 17, daqui a pouquinho nós vamos tratar dele, ele fala, Cristo habite no coração. Olha aqui, olha o assunto de Paulo, olha a preocupação de Paulo, Cristo habite no coração, e é importante a gente destacar, irmãos, doutrinariamente, essa palavra habite, porque não é uma visita do Espírito Santo, não é uma temporada, não é por um período, é habitar para sempre. Habitar para sempre. Quando Davi confessa, né, não retires de mim o teu Espírito Santo, quando ele confessa seu pecado, ele está se sentindo mal, Davi está num contexto do Antigo Testamento, da unção, que era dada e tirada, era dada por um período, para uma função, para uma missão. No Novo Testamento, não. O Espírito vem habitar. É totalmente diferente, queridos. Então, quando você recebe parentes em casa, um dia, 2 dias, uma semana, e tá bom, né? Não passa disso não, porque, como dizem os amigos, são 2 alegrias, né? Não é verdade? Quando elas chegam e quando vão embora. E às vezes a gente até mente um pouco. Já está indo tão cedo. Podia ter ficado mais, né, irmãos? E ela lá dentro, graças a Deus está indo embora, não aguento mais. Provérbios fala disso, tá, irmãos? Da questão de visitas. Até nisso o Provérbio nos alerta, né? Não fazer visita muito longa.
Entendeu, queridos? Que a pessoa já não está aguentando mais para você ir embora. Jesus não faz visita assim, queridos, por um período. O Espírito Santo vem morar na nossa vida. Outro texto legal, né? Desculpa o legal, mas que de uma certa forma mostra a importância da comunhão com Jesus, é Apocalipse 3:20, que a gente usa muito para a evangelização. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo, irmãos. Hoje a gente às vezes não alcança a profundidade de cear junto, da comunhão, de estar junto, né? Por exemplo, você é convidado para um churrasco. Você chega lá, você quer o quê? Comer carne. É ou não é? Mas a ideia do churrasco vai muito além do comer, irmãos. A ideia de estar entre amigos e familiares, ter essa comunhão, essa deveria ser a ideia principal. Mas quando a fome bate, né, irmãos? Que tristeza, a gente quer comer logo. Ai, não aguento mais. João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Maravilhoso, né, irmãos? Promessa de Jesus, aqui mais uma vez, né, ele falando sobre isso, dessa companhia, de estar conosco, de estar em qualquer situação. Em qualquer situação, Ele está conosco. E o outro detalhe desse versículo, irmãos, ele fala de uma experiência pessoal. No íntimo, podia parar aí. No íntimo de cada um. Pessoal, experiência pessoal. Experiência com Deus, isso é pessoal. É muito importante que cada crente tenha a sua experiência com Deus, irmãos. A conversão é a primeira. É a primeira, irmãos. Lógico que ela é muitíssimo importante. Mas é a primeira, queridos. Mas olha, essa morada do Espírito Santo em nós, em cada um de nós, no nosso coração, é bênção, queridos, mas é responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu falei de visita, né? Quando alguém chega, de repente, na sua casa, e a casa não está arrumada, qual é a desculpa que a pessoa dá? Fala assim, não repare a bagunça. Porque a casa não está preparada para receber visita. Porque é difícil, quem é dona de casa aqui, é difícil manter a casa limpinha, tudo brilhando sempre. Primeiro que essa neurose não pode dominar você. Ainda mais se você tem criança, tem cachorro, gato, tem isso, tem aquilo. E aí, pior ainda. Né? Pior é quando tem aquele cheiro de morrinha em casa, hein? Cachorro molhado, já viu?
Que tristeza. Só os de casa não sentem, irmão. Não, eu fui visitar uma pessoa, não é daqui, tá, irmãos? Ó, não é daqui. Irmãos, um apartamento, queridos. Gente, olha o cheiro de murrinha. Ainda bem que eu não tenho alergia. Se fosse o pastor Davi, ele ia sair espirrando, correndo. Ele tem esse problema de alergia, né? Então, veja, irmãos, o tempo todo aquilo não saía, mas eles não sentiam mais. Você vê os nossos garis, quando o caminhão do lixo passa, irmãos, que mau cheiro, mas eles não sentem mais. Queridos, nós corremos um risco de nos acostumar com o mau cheiro. E aqui entra o que eu falei de responsabilidade, de ter Cristo em nosso coração, morada do Espírito Santo. Como é que está a minha vida? Como está a minha vida? Está digna de ter habitando Deus na minha vida? Meu corpo está limpo, e domingo eu vou falar um pouquinho do corpo, que Coríntios, Paulo fala aos Coríntios, professor da escola dominical daqui, ó, né? Estudioso pra caramba. Então, veja bem, queridos, como é que está o meu corpo? Como é que está a minha vida? Minha mente, meus pensamentos? Queridos, é muito importante a gente preservar a habitação de Deus pura, santificada. 1 João, capítulo 1, versos 5 e 6. Projetou aí, olha lá. Vamos ler juntos, olha lá. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém. Olha só, você sabe que 1 João aqui é categórico, é duro às vezes, muito firme naquilo que diz. Não estou dizendo que os outros não são não, mas às vezes, caramba, olha só. Então ele está dizendo aqui, irmãos, olha só, o Espírito Santo habita. Se o Espírito Santo habita, não pode ter trevas aqui, irmãos. Onde a luz está, não pode ter trevas, queridos. Santificação do nosso corpo, irmãos. Santificação. Não quer dizer, irmãos, que nós não vamos pecar mais, porque até o dia da nossa morte, ou da volta de Jesus, nós temos uma natureza humana, pecadora, inclinada. Então, vamos pecar, por mais que lutemos e devemos lutar, e caminhar em santificação, mas vamos pecar, a gente sabe disso. Mas o pecado não pode habitar, querido, preste atenção, porque o Espírito Santo habita, e se o Espírito Santo habita, o pecado não vai habitar, ele não vai permanecer na nossa vida, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ainda 1 João, capítulo 3, versos 6 e 9. Vamos lá?
todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu. Olha só, agora o verso 9, vamos lá. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque, irmãos, taxativo. Então, há uma diferença muito grande entre cair no pecado e permanecer no pecado. Tá, irmãos? Cair, isto é, você tropeçou, caiu, você nem queria, você não queria falar aquilo, mas naquele momento falou. Você não queria fazer aquilo, mas naquela hora de descontrole, fez. Então, existe uma grande diferença entre cair no pecado e permanecer no pecado. O cristão não pode permanecer no pecado. O pecado não pode permanecer em nosso coração, irmãos. O que esse texto diz? Não vive na prática do pecado. O pecado não pode se tornar o quê? Habitual. Permanecer. Por quê? Ele diz, porque dentro de nós está o quê? A semente divina. Que é o Espírito Santo que nos dá vida. Vida. É o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus. Irmãos, o pecado e o Espírito Santo são incompatíveis. Eles não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. E no caso do cristão, da cristã, não é? O Espírito habita. E ele não sai. Então, o que acontece? O pecado nunca vai habitar. Os irmãos estão me entendendo? Nunca vai habitar, porque o Espírito Santo não vai sair para o pecado ficar. É impossível. Uma vez que você recebeu Jesus como Salvador, você foi selado e selada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita. Então, o pecado nunca pode habitar na sua vida. Isto é, permanecer. Se está permanecendo, é outra situação, irmãos. É outra situação. Domingo passado, nós falamos de 3 tipos de cristãos. Quem lembra? Carnal, nominal ou natural e espiritual. A gente precisa pensar, irmãos. A luz dissipa as trevas. O pecado não vai permanecer na minha vida. Quando o pecado chega, quando o pecado, isto é vir à nossa vida, acontecer, porque eu já falei, pode acontecer e vai acontecer, até o dia da morte e até a volta de Jesus. Volta de Jesus que eu não posso dizer que vai ser daqui a 5 anos ou 10 anos. Domingo eu vou falar mais sobre isso. Queridos, até me perdi aqui, vou olhar para o meu esboço. Quando acontece de pecarmos,
nós temos uma saída. Jesus nos deu uma saída. Qual é? Arrependimento, confissão. E aí a gente recebe o perdão. Arrependimento verdadeiro, confissão. Apagou, acabou. Não se fala mais nisso. Desde que você se arrependeu e confessou de verdade, acabou. Deus apagou, irmãos. Para com essa culpa. Tira isso de você. Jesus levou lá para a cruz. Ah, mas eu fiz algo terrível. E o poder de Jesus? E o sangue de Jesus, queridos? Tá? Então, essa é a solução. E aí nós temos paz com Deus, paz com o próximo e paz conosco mesmo. Amém, queridos? Amém. Outro motivo essencial de oração que Paulo apresenta aqui no versículo 17 é aprofundamento no amor fraternal. Vamos ler juntos? Vamos botar aí? Dá para botar aí, jovem? Senão eu vou seguindo aqui. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, olha, pela fé, Cristo habita. Olha a fé, a importância da fé. Cristo habita no coração, tá? E por causa disso, então, haverá, ou em consequência disso, o fortalecimento em amor. Preste atenção. E aqui, Paulo está falando do amor fraternal. Depois ele vai falar do amor de Deus, que não vou tratar hoje, só quarta-feira que vem. Tá? Então, amor uns aos outros. Na família de Deus, no meio do povo de Deus, no seio da igreja de Cristo, a virtude mais importante para ser exercitada, demonstrada, é o amor. Pelo menos deveria ser. Se não é, deveria ser, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Veja o que o apóstolo João fala. Ó, João de novo aí, ó. João capítulo 4, versículo 7, 1 João, versículos 7, 8 e 11. Ó, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, vamos lá, é nascido de Deus, e conhece a Deus. Vamos lá, parou aonde? Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Verso 11. Nosso modelo de amor é Deus. E a maior demonstração do amor de Deus, a maior expressão do amor de Deus está na cruz. Jesus morrendo por nós. Então, esse é o espelho que nós devemos olhar, isto é, nós devemos olhar para esse amor, o amor de Deus. Quando Paulo fala aos Efésios para os maridos amar a esposa, ele dá um modelo de amor. Qual o modelo? Como Cristo amou a igreja. Às vezes a esposa acha que submissão é o mais difícil. Ah, irmãos, é facinho. Não escravidão, não pisar, não é nada disso, tá? A Bíblia nunca vai aprovar isso, nunca aprovou e não aprova, né? Mas a questão de liderança, tá? Então,
o amor sacrificial, irmãos. O modelo de amor é um amor sacrificial, isto é, incondicional. Porque a gente fala assim, você ama essa pessoa por quê? Ah, eu amo porque ela é assim, ela sei o quê, ela faz isso. Por que você ama seu marido? Meu marido é uma bênção por causa disso. Deus nos ama, Ele não viu nada de bom em nós. Deus não viu nada de bom em mim, irmãos. Se fosse por mim, eu ia para o inferno. Mas é o amor. É o amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é nosso modelo de amor, irmãos. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar os irmãos. Olha só. Modelo de amor. E que eu acho interessante também, irmãos, é quando fala de amor, não fala de gogó, teórico. Quando a Bíblia fala de amor, é amor prático. É amor que é demonstrado, vivenciado. Não é só teoria não, irmãos. E aí, volta ao texto aí. Paulo, ele usa duas metáforas, veja aí, para expressar a profundidade do amor. A primeira metáfora vem lá da botânica. Ele fala assim no versículo 17, enraizados, para aí, enraizados em amor. Olha, pensa na planta. Manoílson gosta muito de planta ali, ó, né? Pensa na planta, meu irmão, enraizada, ó, no chão, firme no chão. Olha o que Paulo está dizendo, o meu amor, minha vida, meu amor tem que estar enraizado, tem que ser um amor enraizado, enraizados e alicerçados em amor. Raízes profundas dão estabilidade e provisão para a árvore. E a pergunta que eu preciso fazer, ou as perguntas, né? Meus relacionamentos são baseados em amor? Minhas atitudes revelam amor? Minhas palavras expressam amor? E aí, irmãos, a gente começa a ver o quanto estamos aquém e quanto a gente depende do Senhor. Depende de Deus, da graça de Deus. Quando a gente pensa na nossa casa, no nosso lar, como é que é? Os relacionamentos são enraizados em amor? Não quer dizer que exista lar, família perfeita, a gente sabe disso, está sempre falando isso aqui. Mas o relacionamento conjugal, como é que é? Depois de 10 anos de casados, não tem mais lua de mel, não tem mais meu docinho, meu isso e aquilo. Como diz Cláudio Duarte, os bichinhos crescem, né? Antes é minha pombinha, depois é sua anta, sua, né? Alguma coisa assim, né? Mula. Oh, tristeza, né, gente? Não, faz isso não, não é isso não. Então, como é que é?
quando a gente está com raiva, irmãos. E quando está tudo na boa, beleza, hein? Agora, quando pisa no calo, quando a gente está chateado, quando a gente está com raiva, como é que é, irmãos? Irmãos, são nessas horas que nós precisamos demonstrar. Porque a palavra não diz assim, quando estiver tudo bem, você demonstra amor. Mas quando estiver mal, você solta, desculpa a expressão, o coice. Não é isso não, irmãos. Enraizado em amor, não vai fazer isso. Então, como é que é o relacionamento com a família, com os nossos filhos, com os nossos pais? Como é que é o nosso relacionamento na igreja, entre irmãos? Às vezes, irmãos, a gente se decepciona. É ou não é, irmãos? Com certas pessoas, com certas palavras, certas atitudes de pessoas que ferem. E eu disse aqui antes, que às vezes a gente, por um momento de fraqueza, ou não estava, a gente faz e fala coisas que não vieram lá do coração. O que a gente tem que fazer, irmãos? Consertar. Tratei mal meu irmão, a minha irmã, eu vou agora chegar para pedir perdão. Pastor, é difícil fazer isso. Eu sei que é. Eu sei que é. Então, o melhor é evitar fazer. Porque quando não fazemos, a gente não fica bem, irmãos. A gente não fica bem. Enraizados em amor. A outra metáfora vem da arquitetura. Alicerçados em amor. Pensa no edifício. Quantos andares? Qual é o maior edifício que existe? Acho que é em Dubai, né? Uma torre assim, não é? Pensa na profundidade das sapatas, que muitas vezes tem que ter bate-estaca para ir lá no fundo e ter um alicerce muito bem feito. Então pensa que Paulo está dizendo assim, o amor tem que estar seu fundamento, tem que estar alicerçado assim, tem que ter uma fundação sólida. O amor. E essa parte não é vista, né? A beleza do edifício, mas ninguém vê a fundação. Às vezes, as nossas convicções, a nossa fé, a nossa humildade, nem sempre são vistas. Mas eu tenho uma vida espiritual fundamentada na rocha. E é isso que me vai dar sustentação. É isso que vai me fazer viver em amor. Porque eu vou vencer preconceitos, eu vou vencer orgulho, eu vou vencer o que precisar ser vencido para estar em paz com as pessoas. Viver em paz.
E só assim, irmãos, como a parábola que Jesus contou, da casa edificada sobre a rocha, que nós vamos superar as tempestades da vida. Pode vir qualquer tempestade, não vai me tirar da minha posição, das minhas convicções, da minha firmeza em Cristo. Volte a pensar no seu casamento, na sua família, né, no seu lar, na igreja. É assim, está fundamentado assim, seu amor, sua vida espiritual. Enraizados e alicerçados. Crescimento para baixo. Para ter estabilidade para cima. Para eu poder crescer. Imagina um grande edifício sem base. Na primeira ventania ele vai tombar, irmãos. Às vezes nessas enchentes que há, né, você vê casas sendo levadas, irmãos, que tristeza, dá uma dor no coração, você nem imagina de quem seja, mas dá uma dor no coração, né, irmãos? Quando você vê carros, casas, coisas sendo levados pelas águas, gente, que dor, imagina a pessoa. Irmãos, nós precisamos estar firmes. Firmes. Teve um vídeo aí, eu não sei quem foi que me falou, que muitas casas foram levadas, mas a igreja ficou. Não sei se você viu um vídeo desse. A igreja ficou, só a igreja. Interessante, queridos. Alicerce. A igreja de Jesus precisa estar alicerçada, enraizada, irmãos, na palavra de Deus, crescer para baixo, para poder ter estabilidade para cima, crescer para cima, em comunhão com Deus, irmãos, crescer com segurança. Todos os relacionamentos, eu vou citar só alguns textos, mas não precisa ver não, eu nem passei para o operador lá. 1 Coríntios 13, o amor é a principal virtude cristã. Amor. João 13, amor é a evidência do discipulado. É o testemunho maior, João diz. É o amor entre irmãos, testemunho maior para o mundo. João 21, o amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. 1 Coríntios 10, o amor é o cumprimento da lei. E 1 Coríntios 8, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Irmãos, uma vida sem amor é inútil. É inútil. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso tem que fazer parte das nossas orações. Nós precisamos orar mais por isso, pelo amor. Então, assuma um compromisso, meu irmão, minha irmã, de orar por esses assuntos mais importantes que vimos hoje aqui. Fortalecimento espiritual e aprofundamento no amor fraternal. Eu preciso orar pela minha vida e eu preciso orar pela vida dos outros sobre esses dois assuntos. Fortalecimento espiritual e aprofundamento no amor fraternal. Irmãos, é só olhar para Jesus, o mestre por excelência, ele que nos ensina. Paulo aprendeu com ele, os outros aprenderam com ele. Jesus é nosso modelo.
Então vamos olhar para Jesus, vamos estar firmes na escola da oração de Jesus. Quarta-feira que vem nós vamos abordar os versículos 18 a 21 deste texto, abordando outras características importantes da oração. Mas fiquemos com essa: o fortalecimento espiritual e aprofundamento no amor fraternal. Amém?